Olá, famílias educadoras, salve Maria Santíssima! Trataremos do capítulo 12 do livro Homeschooling Católico, dando continuidade ao tema do capítulo anterior, do capítulo 11, que foi Crianças com Demandas Pedagógicas Diferentes. Hoje falaremos sobre o homeschooling para crianças com necessidades especiais. E esse capítulo também foi escrito por uma mãe homeschooler, de nome Cat Rishi. E ela cita, que criar e educar uma criança com necessidades especiais é uma tarefa complexa. É preciso lidar com questões educacionais e espirituais, além do relacionamento delicado com pais e irmãos. E ela fala que é mãe de 5 filhos. Os meninos têm 12, 8 e 4 anos. As meninas têm 10 e 2 anos, na época que foi escrito, né? Meu menino de 12, o mais velho, tem TDAH, sendo predominantemente do tipo desatento. O de 8 tem TDAH, sendo predominantemente do tipo hiperativo impulsivo, além de ter a síndrome do lobo temporal. Problemas de percepção visual auditiva, problemas na fala e dificuldades de coordenação motora grossa e fina. O menino de 4 anos tem atraso na fala e a suspeita da mãe, é TDAH, mas não está confirmada. A menina de 10 anos tem dificuldades de memória e processamento. A de 2 anos até agora aparenta ser, entre aspas, normal. E ela fala, Sou mãe homeschooler há 5 anos, após ter descoberto do pior modo possível com o meu filho mais velho que a educação privada não funciona nem pedagógica nem espiritualmente para crianças atípicas. Além do desafio de educar os filhos, de educar meus filhos, tenho de administrar a extraordinária rotina de nossa casa. O TDAH repercute em todos os aspectos de nossa vida. Então, ela vai citar em alguns temas, alguns subtemas ali, e ela vai tratar sobre a vida espiritual, primeiramente. O primeiro, e sem dúvida o mais importante tópico a ser abordado, é a vida espiritual, que deve ter precedência sobre todo o resto. Crianças com necessidades especiais são mais vulneráveis às tentações por conta de sua tendência a manipular os outros e seus problemas para manter o autocontrole. Na batalha contra seus transtornos, devemos equipá-las com todo o auxílio espiritual disponível. Quando sua vida espiritual está em ordem, as crianças têm mais disposição para estudar. Muito importante essa colocação, dela e esse exemplo, esse testemunho dela. Quando a sua vida espiritual está em ordem, as crianças têm mais disposição para estudar. A fé deve ser a fortaleza do seu filho. Faça dela um manto protetor para ele. E aqui ela vai citando, o dia deve começar com uma oração. Aqui, quando as crianças acordam, fazemos a oferta matinal e recitamos a oração do anjo da guarda. Em seguida, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria e 7 glórias. Tentamos já na noite anterior checar quem será o santo do dia seguinte, para que despertemos sabendo em quais virtudes nos concentrar. Outra possibilidade é lermos sobre o santo do dia pela manhã ou durante o Ângelus do meio-dia. Temos o hábito de fazer novenas em honra de santos especiais e praticar devoções mensais, como ao Sagrado Coração em junho e a Maria em maio. É indispensável rezar o terço todos os dias. E aqui ela ressalta um ponto muito importante, A capacidade de atenção do meu filho de 8 anos ainda não é suficiente para acompanhar um terço de 5 dezenas. Então, ele participa de uma dezena por dia. Antes, ele participava recitando o Pai Nosso ou o Glória, ao fim de cada dezena. No início, ele rezava as primeiras e últimas orações do terço. Quando se trata de preces longas, como o terço e o rosário, devemos ter em mente que o nosso objetivo é cultivar o relacionamento de nossos filhos com Deus, não os afastar da fé, sobrecarregando-os. Importantíssimo isso que ela fala.
Por fim, todos os dias devem terminar com um exame de consciência, ainda que breve, em um ato de contrição seguido de uma oração de penitência. Com que frequência, fora da comunhão, da confissão, fazemos nossos atos de contrição sem nos atribuirmos uma penitência depois? As crianças absorvem esse tipo de omissão. Tudo isso pode parecer muito, mas na verdade é feito rapidamente. Dependendo da idade da criança, você pode fazer as orações matinais durante um intervalo na metade da manhã. Na minha família, contudo, a oferta matinal, o anjo da guarda e a Ave Maria no início do dia são indispensáveis. Os sacramentos são muito importantes para as crianças com necessidades especiais, por conta de suas fortes tentações. Faço meus filhos irem à confissão a cada 15 dias, no mínimo. A missa diária também é muito importante. Eu sei que controlar crianças atípicas durante a missa pode ser estressante. Eu sempre levo comigo estátuas de plástico de figuras religiosas ou livros de temas religiosos para colorir, para manter em suas mãos ocupadas. Minha regra é que todos os brinquedos ou distrações sejam de temas religiosos. Esse esquema funciona muito bem. Eu já percebi que meus filhos se comportam melhor em igrejas com muitas estátuas que distraem seus olhares. De fato, eles tendem a ficar mais quietos quando sentados no banco da frente, onde há uma estátua bem diante deles, entretendo-os. Na frente, eles também podem observar os movimentos do padre mais de perto. Eu os incentivo a acender velas na igreja. Tudo o que você puder fazer para proporcionar-lhes uma participação mais ativa na missa será útil. Quando vamos à missa, várias vezes durante a semana, é mais difícil controlá-los aos domingos. A constância é muito importante para o aprendizado do bom comportamento. Quando estava preparando meu filho de 8 anos para sua primeira confissão e primeira comunhão, tive de levar em consideração sua singularidade e evitar a tentação de me perguntar quando ele receberia esses sacramentos normalmente. Ele deve estar maduro o suficiente para atentar à gravidade dos sacramentos. Não basta saber o catecismo e ser fisicamente capaz de seguir os rituais. Essa é uma decisão que os pais devem tomar após considerar cada criança individualmente. Não cabe apenas ao padre decidir, mas primeiramente aos pais. É necessário que a criança saiba muito bem o que é pecado em sua vida e queira eliminá-lo. Hoje, meu filho ainda não tem plena consciência sobre o que há de pecaminoso em sua vida por conta do seu problema de atenção. A outra questão é compreender o significado da Santa Eucaristia. É muito difícil não se incomodar com o fato de seu filho receber a Santa Comunhão quando ele nem sequer consegue ficar quieto durante a missa. É preciso discernir quais comportamentos são intencionais e quais ele sinceramente não consegue controlar e pelos quais, portanto, não pode responder. Não há respostas fáceis. As bênçãos recebidas por meio da devoção dos seus filhos aos seus anjos da guarda são incontáveis, né? Recentemente, ela fala que leu um livro chamado Tudo sobre os Anjos, do padre Paul Sullivan, uma obra cuja edição já está esgotada. Ainda assim, ela recomenda a leitura para todos. Os filhos dela ficaram muito mais confiantes sabendo que seu anjo está com eles. É uma devoção que também ajuda a evitar o pecado, pois eles percebem que quando pecam, seus anjos sofrem tanto quanto eles. É uma tremenda injustiça nossa para com os filhos não estimularmos sua devoção pelos seus anjos. Se desejamos que eles sejam bem-sucedidos em seus estudos e no serviço a Deus, é necessário que se utilizem de todas as vantagens a seu alcance. Aí ela também, né, vai dando continuidade nessa parte, falando sobre os exemplos dela de ensinar o catecismo, né, e né, dando dicas ali e testemunhos dela, né, então ela até fala, né, sobre as questões do catecismo, né, de perguntas e respostas, por exemplo, o catecismo de Baltimore, onde, né, os pais devem identificar quais são as perguntas essenciais que seus filhos devem devem memorizar, devem também né, se atentar mais, né? E não só porque ele passou bem num teste de catecismo, por exemplo, que deixar aquele assunto de lado, sempre tem que ficar
né, voltando sobre esses assuntos, né, porque as crianças, por causa do foco de atenção delas ser limitado, então elas precisam dessa repetição, né, e sempre ter esse cuidado para não sobrecarregar, né, também as crianças. E ela vai dar continuidade, né, num outro tema, num outro tópico que é a humildade parental. O próximo tópico que desejo abordar é a vida espiritual dos pais de uma criança com necessidades especiais. Há muitos subtemas envolvidos, entre as quais os sacramentos, o esquecimento de si, permitir-se ser um instrumento de Deus, o sofrimento e nossa obrigação diante de Deus. Devemos cuidar para que a fé seja o centro de nossas vidas, assim como deve ser nas de nossos filhos. Deus deve ser nossa rocha, como é a deles. Devemos nos lembrar de rezar para os anjos da guarda de nossos filhos e a Maria e a José. Somente com a ajuda de Deus, os aspectos negativos das deficiências de aprendizagem podem ser superados e a família consegue manter-se espiritualmente intacta. A recepção frequente dos sacramentos é uma das minhas rochas para evitar o pecado e manter a sanidade. A recepção frequente da penitência me traz mais bênçãos do que consigo descrever. A penitência me ajuda a evitar a tentação de irar-me quando as coisas ficam caóticas, ou de olhar apenas para mim mesma quando a falta de compreensão ou de cooperação de uma das crianças me frustra. É fácil sentir pena de nós mesmos quando, para os outros, ensinar os próprios filhos parece ser tão fácil. Creio que uma das nossas tentações mais fortes é comparar nossos filhos aos dos outros. A penitência me ajuda a morrer para mim mesma e a tornar-me um instrumento de Deus. É tremendamente fácil pensar apenas em como está sendo o dia para nós em nossas tarefas rotineiras, ao invés de considerá-lo pelo ponto de vista de nossos filhos. A missa diária é uma das minhas maiores bênçãos. Ela dá ordem e sentido ao meu dia. Às vezes sinto-me frustrada durante a missa, por conta do comportamento das crianças, e me pergunto por que me dei ao trabalho de sair de casa? É então que me lembro que o santo sacrifício da missa é um ato de louvor a Deus, que não tem como objetivo primeiro fazer-nos sentir bem. Uma de minhas cruzes mais difíceis costumava ser a humilhação pública, mas então me dei conta de que a humildade é uma virtude, e meus filhos são a garantia que eu tomarei uma dose generosa dela ainda por um bom tempo. Quantas vezes já desejei poder esconder-me sob uma mesa ou um banco da igreja diante de algum comportamento inaceitável deles? Ou quando alguém me dirigiu aquele olhar que tipo de mãe você é que não consegue controlar seu próprio filho? Eu seria muito mais orgulhosa do que sou, não fosse por essas situações. Às vezes me sinto culpada, pois a expectativa geral é que as crianças educadas em casa comportem-se muito melhor do que as que vão à escola. Nós, homeschoolers, devemos dar o bom exemplo a todos. E, no entanto, cá estou, eu dando o pior dos exemplos. É nesses momentos que a dor é maior. Somente quem tem filhos com necessidades especiais sabe como são nossos dias. Ainda assim, podemos nos consolar com o fato de sermos muito abençoados por ter essas crianças. Que honra saber que nosso Senhor Jesus Cristo não as teria dado a nós se não confiasse em nossa capacidade de cuidar delas com o auxílio de sua graça. Tudo é possível com Deus ao nosso lado. Que grande testemunho que ela nos dá, né? Ela basicamente, né, nos coloca no chão, né? Assim, por exemplo, com 5 filhos, né? Ali praticamente 4, né, com temperamento, né, os temperamentos também com a questão da hiperatividade, né, e todas as dificuldades que ela tem para educá-los, né. Então, ela usar desse sofrimento para gerar méritos ainda espirituais para ela, né, isso é muito louvável, né, essa atitude dessa mãe. E é um grande exemplo para nós, né? Como falei, coloca-nos no chão, né? No fato de, às vezes, murmurarmos por pouquíssimas coisas, né? Vendo a tamanha dificuldade que ela passa, né? E, como ela bem falou, né? Nosso Senhor não as teria dado a nós se não confiasse em nossa capacidade de cuidar delas com o auxílio de sua graça. Tudo é possível com Deus ao nosso lado. Vale muito isso aqui, né? Às vezes algumas mães têm os filhos super normais, as crianças estão super bem, só estão sendo apenas crianças e as mães já ficam descabeladas, né?
já querem sair correndo, gritando na rua, né? E até mesmo os pais, né, ficam irados, perdem o controle, né? Não sabem entender, não querem entender os filhos, né? E às vezes as crianças só estão sendo normais, né? Não tem nenhuma das dificuldades, nem aos pés das dificuldades que essa mãe, por exemplo, passa, né? Métodos pedagógicos. Agora tratemos das demais disciplinas curriculares. Primeiramente, não há duas crianças idênticas, de modo que o currículo e os métodos utilizados podem variar dentro da mesma casa, ou de um ano para ano e às vezes de semana para semana. Devemos ser flexíveis sempre. O único aspecto físico é a existência de um problema e qual a natureza geral desse problema. Meu filho de 8 anos é muito cíclico em seu grau de deficiência. Ainda não conseguimos entender o porquê nem como controlar isso. Em consequência, suas aulas são mais curtas no outono e na primavera, até que ele ultrapasse a fase difícil. Outro problema diz respeito à fixação de conteúdos. Uma criança pode passar semanas estudando um conceito, compreendê-lo e um belo dia acordar tendo-o esquecido completamente. Sabemos quão frustrante isso pode ser para os pais. Você consegue imaginar como é frustrante para as crianças? Tente planejar de antemão diversos modos de ensinar o mesmo conceito. Isto aumenta a assimilação, diminui o tédio e estimula a cooperação. Essa cooperação que ela fala é da criança querer aprender também, né? As aulas devem ser curtas, concisas e interessantes. Lembre-se de sempre parar antes de seu filho frustrar-se. A frustração impede o aprendizado. Faça uma pausa e retorne mais tarde ao problema. Ao selecionar textos didáticos, tente escolhê-los de forma tanto cumulativa quanto sequencial. Para os meus filhos, isso é indispensável. Por cumulativo, quero dizer que um conceito se vale de outro anterior e há uma revisão dos conceitos previamente aprendidos. O material de matemática da Seaton é assim. Por sequencial, quero dizer os conceitos seguem uma ordem lógica. Textos de inglês que saltam de um conceito a outro, sem uma relação lógica entre ambos, não devem fazer parte do material dos seus filhos. De degrauzinho em degrauzinho sequencialmente, né? É melhor explorar cada tópico integralmente antes de começar um novo. Minha filha ficou totalmente confusa quando utilizamos um material não sequencial. Seu aprendizado foi quase nulo por um tempo, assim como se dá com a religião. Revisar os conceitos previamente aprendidos é essencial para a fixação de longo prazo, principalmente se você tem a preocupação de fazer testes padronizados ao final de cada ano. Ao planejar seu dia, você deve decidir qual o mínimo absoluto de tarefas que deseja cumprir. Quais as disciplinas fundamentais para você? As minhas são religião, matemática, fônica, leitura, inglês e caligrafia. A caligrafia pode ser incorporada ou na aula de inglês ou na aula de leitura fônica do meu filho da primeira série. Quaisquer outras disciplinas são consideradas extras. Se você não estabelecer um nível mínimo de objetivos, se sentirá mais frustrado ao fim de um dia difícil. Há dias em que só estudamos matemática, leitura e religião, o que costuma acontecer durante as fases difíceis do meu filho de 8 anos. Não deixe de reservar um tempo para as atividades lúdicas, como projetos de arte e experiências científicas, que podem ser feitos após as disciplinas fundamentais. Se seu filho estiver em um dia muito difícil, deixe-o trabalhar em projetos mais simples, ou façam corridas de revezamento ou qualquer atividade ao ar livre, como uma caminhada, por exemplo. Ao ensinar história ao seu filho, minha recomendação é que você seja o mais criativo que puder. Procure as atividades sugeridas ao fim de cada capítulo do material didático. Faça-o resolver as tarefas que envolvem mapas. Para os meus filhos, as perguntas de fim de capítulo são péssimas, pois respondê-las demanda um trabalho de pesquisa enorme que acaba sendo frustrante para eles. Discuta com seu filho os capítulos estudados, né? Outra técnica educativa que ela utiliza é construir diagramas com os dois mais velhos. Normalmente, eles dividem os capítulos em seções marcadas com letras em negrito. Então, eles devem colocar as primeiras ideias de cada seção no centro de um círculo. Qual o argumento central? Setas saindo do círculo apontam detalhes que sejam pertinentes. Todas
As informações do diagrama devem estar em palavras e expressões curtas, né? Não são permitidas frases completas, pois seria um desvio da proposta do exercício. Ao final, discuta o diagrama com eles. É uma atividade que os diverte, além de fazê-los pensar e estimular sua compreensão textual, né? Então, é muito bacana essa ideia que ela nos dá ali, né? Então, ela vai continuar, né, também dando mais alguns outros exemplos das práticas, né, dos estudos dos métodos pedagógicos com seus filhos. E depois ela vai abordar, né, mais 3 tópicos, né, administrando o caos, outro seria a disciplina e também alegrias especiais, né? Então, ali para administrar o caos, né, ela fala que um dos grandes desafios é conseguir dar aulas e cuidar dos outros filhos, né, mantendo ao mesmo tempo o filho com TDAH ocupado ou ajudando com os estudos. Muitas famílias homeschoolers têm o luxo de contar com seus filhos mais velhos para ensinar os menores ou auxiliá-los. Isso não é possível no meu caso. Ou a criança precisa de mim ao seu lado, ou resiste inteiramente às tentativas dos irmãos de ajudá-la. Você deve ter sempre o cuidado de monitorar o progresso das aulas do aprendizado da criança, para que ela não fique atrasada nos conteúdos, especialmente tendo em vista os testes padronizados. O primeiro passo é checar o documento com os objetivos de aprendizado do seu estado. Seu currículo básico deve ter como meta atingir esses objetivos. E ela vai dando mais algumas sugestões, né? Organizar a rotina, né? E tentar manter o máximo possível a sanidade, né? E também né, é muito, muito importante estar atento, né, ao ritmo, né? Que seu filho esteja estudando, aprendendo, né? E que precise que você esteja ajudando. Ela foca muito na particularidade de cada família e de cada criança, né? E também a atenção aos testes, né? Principalmente, como ela já citou ali, aos testes do Estado, né? A grade curricular do Estado. No caso lá, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem uma norma ali para os testes, né? Regulares das famílias homeschoolers. Ela vai falar, né, da disciplina. Maus comportamentos são muito comuns em crianças com TDAH. Uma psicóloga me deu alguns conselhos excelentes nessa área. Primeiro, ela disse que era necessário exagerar tanto nos elogios como nas punições. Isso não significa aplicar castigos severos. Crianças com TDAH têm dificuldade para compreender o sentido exato de uma mensagem. Dê ao seu filho 100% da sua atenção. Elogie cada conquista, ou mais do que isso, faça uma verdadeira festa. Pare o que estiver fazendo para acentuar esse momento, abrace-o. Por outro lado, seja igualmente explícito quando tiver de corrigi-lo, né? Por outro lado, né, seja igualmente explícito quando tiver de corrigi-lo. Pareça brabo, deixe-o perceber que a situação é séria e que você está chateado com ele. É igualmente importante nessas ocasiões não falar demais. Não utilize um momento para conversas ou explicações longas. A hora de conversar é após a correção adequada. O convívio social costuma ser uma área dificultosa para as crianças com problemas de aprendizagem. Interações em ambientes lotados devem ser adiadas até que elas consigam lidar com grupos pequenos. Alguns profissionais já me disseram que meus filhos precisam de mais interação social do que a maioria das crianças, para que possam desenvolver suas habilidades de convívio. E ela fala, né? Eu discordo. Esse tipo de coisa somente o sobrecarrega e frustra. A vida familiar é melhor para ensinar essas habilidades e o resto fica por conta de passeios educativos, leituras de histórias na biblioteca e atividades esportivas. Além disso, também é possível interagir socialmente com outros homeschoolers. Certamente, Nosso Senhor nos dará as graças necessárias para socializarmos nossos filhos sem ter de submetê-los às salas de aulas escolares que incentivam o mau comportamento pelo simples fato de serem tão lotadas de crianças e repletas de distrações. E aqui ela vai finalizar, né, com alegrias especiais. Uma das muitas bênçãos que recebemos ao criar nossos filhos especiais é a alegria que experimentamos com cada uma de suas conquistas. O que para a maioria das crianças são conquistas ordinárias é quase sempre uma batalha para os nossos filhos.
Como é gratificante, então, ver seus rostos quando finalmente aprendem ou dominam algo. É uma alegria que os pais de crianças normais não conseguem mensurar. Ter um filho com necessidades especiais é tão difícil para irmãos e irmãs quanto para os pais. Imagine ter de amar seu irmão, mas ao mesmo tempo odiar o seu comportamento imprevisível dele. Não é fácil para eles, né? Os irmãos estão sujeitos às mesmas emoções que nós ao lidar com o TDAH. É incalculável a importância de aceitar seus sentimentos sem julgá-los. Sentimentos não são nem certos nem errados, é o que fazemos com eles que pode ser pecaminoso. Devemos ensinar nossos filhos típicos a recorrer a Deus, aos santos e aos seus anjos da guarda, para que também eles sejam confortados e ganhem uma maior compreensão da situação. Devemos conversar abertamente com eles para ajudá-los a entender por que os pais têm formas diferentes de lidar com filhos diferentes, assim como expectativas que variam de filho para filho. Do contrário, eles presumirão que se trata de favoritismo, o que causará raiva e ressentimento. Criar um filho com TDAH é uma tarefa dificílima. Contudo, com a graça de Deus, particularmente com a ajuda dos sacramentos e de muita oração, ela pode ser cumprida. Deus nos honrou ao nos dar a tarefa de criar filhos especiais. Somos verdadeiramente abençoados por termos a possibilidade de educá-los em casa para que eles não precisem sofrer as humilhações e abusos que encontrariam em qualquer sistema escolar. É a consciência disso que me mantém firme nos momentos mais difíceis. E assim, a autora conclui esse belíssimo capítulo, que é um grande testemunho de vida para nós e de fé, principalmente também, de entregarmos e confiarmos na graça divina, para que se Deus, nosso Senhor, confiou a nós esses filhos, é porque Ele quer também, que nós busquemos todas as graças necessárias para bem criá-los e educá-los, Se Deus deu os filhos a nós, é porque Ele quer contar conosco, Então, que nós busquemos em Deus, fonte de toda sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Virgem Maria, todas as graças necessárias para bem educar os nossos filhos. E um testemunho desse também vale, para a gente pensar duas vezes antes de fazer qualquer reclamação, e também olhar, o tamanho das nossas dificuldades, Pensar que sempre tem alguém com dificuldades super maiores do que as nossas e estão correndo atrás também, estão lutando aí para bem educar os seus filhos. Então, é um baita testemunho para todos nós. O próximo capítulo trataremos sobre a questão da socialização. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.